Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma prática muito importante, principalmente na área de química analítica, que é a calibração de vidrarias. Por que isso é importante? Como dá pra ver aqui, eu vou usar uma pipeta de 10 ml. Mas o que me garante que ela está medindo exatamente 10,00 ml? Nada, não é mesmo? Na teoria ela devia medir a 20 graus, como está escrito aqui. Por que tem essa temperatura escrita aqui? Porque pensa comigo, o vidro, como todo material, ele tende a se dilatar se eu esquento e se contrair se eu esfrio. Então, se ele dilatar um pouquinho, ele vai medir mais de 10 ml. Se ele contrair, ele vai passar menos de 10 ml. Então tem o fator da temperatura, que pode influenciar nele, tanto quanto algum tipo de mau uso que pode ter alterado o volume que essa pipeta consegue transferir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calibrar ela, descobrir quanto realmente ela transfere. E como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui eu tenho água destilada, eu tenho um bekerzinho vazio, a pipeta de 10 ml e um termômetro, além da minha balança. E uma pera. O que eu faço agora? Eu vou pesar esse beker vazio e eu vou fazer adições de 10 em 10 ml nele com a pipeta. A gente vai colocar isso tudo numa tabela do seguinte sentido. Primeiro vai ter a massa do beker vazio, depois eu vou pesar o beker com 10 ml, com 20, com 30 e com 40. A massa do beker com 10 eu vou chamar de M1, com 20 M2 e assim por diante. E eu vou medir a temperatura da água nas 4 situações. Por quê? Eu estou pesando a água aqui. Se eu fizer M4 menos M3, eu tenho quanto em massa de água que eu adicionei naquela vez. Mas isso não é o que eu quero. Eu quero saber quantos ml que a minha pipeta transfere. Então eu tenho que transformar essa massa em um volume. E eu vou fazer isso pela densidade da água. E a densidade da água varia com a temperatura. Então eu meço a temperatura e a massa do beker. Com isso eu vou ir olhando os volumes que a pipeta transferiu cada vez. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é ligar a balança. Aí a gente vai pesar o beker. Isso. Agora a gente vai olhar. Tirar ele dali, né? Lembrando que agora, como a gente vai pesar ele várias vezes, a gente não pode mais encostar nele com a mão, senão a gente vai aderir massa. Vou deixar isso aqui. E vamos... Agora a gente vai pegar a primeira alíquota de 10 ml de água para ele. Lembrando, é claro, de conferir a temperatura da água. 19 graus e meio. E eu vou chamar a primeira massa que eu vou colocar de M1. Agora que a gente já tem nossa tabela pronta, é só partir para os cálculos. A primeira coisa que a gente precisa é da densidade da água nas 3 temperaturas que a gente tem. Então, olhando numa tabela, a gente achou que
Prontinho. Com essas densidades e as massas que a gente tem, a gente consegue calcular os volumes. Eu vou chamar de MA, MB, MC e MD as massas de água que eu adicionei. Então, o que eu tenho? Meu MA vai ser a M1 menos o Becker. A minha MB vai ser a M2 menos a M1. E assim por diante. Vamos calcular isso agora. Prontinho. Então, agora que eu tenho MA, MB, MC e MD, a única coisa que eu preciso fazer para achar os meus volumes, a única coisa que eu tenho que fazer para achar meus volumes VA, VB, VC e VD, vai ser dividir as massas pelas densidades naquela temperatura. Então, vamos lá. O VA, que vai ser nosso MA, dividido pela densidade da água quando ela está a 19,5 graus. Então, isso dividido pelo ρ a 19,5. Então, vai ser esse valor dividido por esse valor. Nosso VB vai ser o MB, que está aqui, dividido pela densidade da água a 20 graus, que está aqui. E o nosso VC vai ser igual a massa C dividido pela densidade a 20,5 graus. Ficou faltando só o VD, que é igual ao MD, também dividido pela densidade de 20,5, que vai ser, então, esse valor dividido por esse valor. Então, o que a gente consegue concluir, ainda sem fazer a média? Como 3 dos volumes são exatamente iguais e um deles só difere, a gente sabe que nossa pipeta está muito precisa. Ela está transferindo sempre a mesma quantidade de volume. Só que, se a gente for fazer a média deles, vamos ver aqui quanto que vai dar. Então, nós temos que o nosso volume médio é igual a 9,935 ml. Ou, se a gente for arredondar, 9,94. Então, que conclusão que dá pra gente chegar? A gente tem uma pipeta precisa, porque das 4 vezes que a gente pipetou, o valor ficou muito próximo um do outro, inclusive sendo igual 3 das 4 vezes. Só que nossa pipeta não está exata. Era para ela pipetar 10 ml, ela está pipetando 9,94. O limite de tolerância para pipetas volumétricas de 10 ml é de 0,02. Então, o valor máximo que a gente podia ter achado, para baixo, é claro, né? Seria 9,98 ml. Então, ela não está dentro dos limites que ela pode estar, mas ela está medindo sempre a mesma quantidade. Então, se a gente for usar ela para alguma coisa mais séria, a gente tem que ter escrito que ela não pipeta 10 ml, ela pipeta 9,94 ml. Isso, na hora de fazer os cálculos, pode fazer muita diferença. E é por isso que calibrar as vidrarias, principalmente na área de analítica, é muito importante. Porque uma casa decimal diferente, um 0,01 diferente, pode mudar completamente seu resultado. Então é por isso que a gente tem que fazer isso, pelo menos, para todas as vidrarias do laboratório, para você ter certeza de quais quantidades você está fazendo, para na hora de calcular alguma outra coisa, você não colocar um erro grande ali, entendeu? E essa foi a calibração da nossa pipeta volumétrica. Até mais!